Novela Laços de Família, capítulo 142, terça-feira, dia 23 de março de 2021. Galera, antes da gente começar, eu peço que, por favor, que vocês se inscrevam aqui no canal, galera. Não saia desse vídeo sem se inscrever no canal, não. É muito importante também que você ative o sininho de notificações, porque só assim, toda vez que eu colocar um vídeo, o YouTube vai notificar você. Deixa seu like, porque o seu like ajuda o YouTube a entender que o vídeo é bom e ele recomenda para outras pessoas assistirem também. E claro, deixa aqui o seu comentário. Comenta aí o que vocês estão achando dessa parte final da novela, qual o personagem favorito de vocês e o que vocês mais detestam. E claro, comenta aí a cidade de onde você assiste a novela. Vamos lá? O capítulo começa com Danilo fazendo graça para os bebês. Alma chega e fica do lado dele. Danilo fica sem graça e fica olhando de canto de olho para Alma, e Alma também fica olhando de canto de olho para ele. A enfermeira chega e Alma pergunta como eles estão e que quer saber tudo o que acontece com eles, todos os dias. Ela diz que estão bem e que já ganharam peso nessas semanas que estão aqui e já vão poder ir para casa. Em seguida, ela sai. Na outra cena, Iris doa sangue no banco de medulas e diz que tem pavor à injeção. O enfermeiro diz que já acabou e que agora é só ela preencher a ficha. Na cena seguinte, o cliente elogia Clara e diz que o balcão de agência de turismo é pouco para ela e que ela merece mais. Clara diz que assim ela fica sem graça e diz que já decidiu fazer faculdade de turismo mesmo. Ele pergunta se ela já viajou, mas Clara diz que só pelo Brasil e que sempre teve vontade de ir para fora, mas faltava dinheiro. Um cliente chega e Clara diz que vai atendê-lo, mas a gerente diz para ela continuar a atender o Dr. Martins, que ela mesma vai ver esse outro cliente. E sai. O Dr. Martins pergunta por que faltava dinheiro para ela, e Clara diz que se casou cedo e o marido dela não dá sorte com o emprego. Diz que ela não usa aliança e Clara diz que ela e o marido estão dando um tempo. Na cena seguinte, Alma diz que quer falar com ele sobre as crianças, mas Danilo diz que queria falar com ela. Alma o interrompe e diz que o único assunto dele são as crianças. O médico chega e Alma pergunta quando ela vai poder pegar os bebês. Ele diz que só o pediatra pode fazer isso e fala para Alma ir falar com ele. Na cena seguinte, Fred e Zilda falam sobre Camila. E Zilda diz que às vezes ela fica triste mesmo, mas que tem certeza que isso vai acabar logo. E diz que a barriga da Dona Helena está crescendo e está linda. Capitu chega e Zilda diz que está com saudade de Bruninho. Então Capitu explica que a mãe está doente e o pai fica cuidando dela, então Bruninho só fica em casa. Em seguida, eles entram no elevador e Fred diz que precisa falar com ela e se ela continuar fugindo dele, vai até o apartamento dela. Capitu diz que não e pede para ele não sair dali junto com ela porque Orlando está esperando ela no carro. Capitu sai do elevador e Fred logo atrás. Orlando vê Fred e em seguida Capitu entra no carro. Orlando diz que mandou ela ficar longe desse cara, mas Capitu fala que ele mora ali, ela vai fazer o quê? E Orlando diz que ela está obrigando ele a partir para a violência. Em seguida, eles chegam e veem Maurinho perto do prédio deles. Orlando fala que vai ter que apagar ele, e Capitu diz que não quer que ele fale essas coisas na frente do filho dela. Em casa, Capitu pede para Simone entrar com Bruninho e diz para Orlando que andou pensando nisso tudo e cansou de ser vigiada e prefere qualquer outra coisa do que tudo isso que ela tem passado. Orlando pergunta se ela está com saudade da freguesia dela e Capitu diz que sim, que era melhor ser de todo mundo e ao mesmo tempo não ser de ninguém do que ter alguém controlando até no que ela pensa. E entra. Na outra cena, Dr. Martins fala sobre uma viagem que vai fazer e chama Clara para ir com ele. Depois diz que se divorciou tem 2 meses. Clara pergunta se ele tem filhos e diz que tem uma menina de 2 anos. Ele fala que elas devem parecer irmãs.
Na cena seguinte, Alma pergunta se Danilo já registrou os bebês. Danilo diz que não, e que não sabe se Rita já tinha algum nome para dar, mas que ele pensou em colocar o nome dele no menino. Alma diz que não, que todos merecem ter o próprio nome, e diz que Danilo vai precisar da certidão de óbito para registrar eles. Depois diz que vai ligar para o Dr. Silveira e depois avisa para ele como deve proceder. Danilo fala, tudo bem, Alma. E Alma manda ele chamá-la de Dona Alma e sai. Na outra cena, Alma conta a conversa que teve com Danilo e diz que daqui a pouco eles vão estar ali correndo pela casa. Depois explica que eles vão ficar ali até Danilo se ajeitar na vida e diz que ele queria colocar o nome dele no bebê, mas fala que ela não deixou e que quer colocar o nome dos pais dela e que o pai dela gostava de homenagear alguém com o nome de filho. Mas Estela diz que não, que se for para ter um nome de família, tem que ser o nome da família de Danilo e de Rita. Mas depois diz para ela colocar Fernando e Fernanda para homenagear o teatro brasileiro. A cena corta para Estela tentando abrir o quarto de Edu. Alma chega e Estela diz que queria pegar um livro ali, mas Alma diz que mandou as coisas de Edu para o apartamento dele. E Estela diz que depois pega lá então. Na cena seguinte, Iris anda pelo corredor, entra no quarto de Camila, mas a faxineira diz que Camila já foi para casa. Iris sai e olha para Marcela. Marcela vê e fala para ela entrar. Iris diz que é tia da Camila e pergunta o que é aquele curativo e se dói. Marcela diz que dói, mas é pior sem ele. O Dr. César chega e diz que estava cheio de trabalho, mas veio ver se ela está bem e precisa continuar a ronda dele. Marcela diz que Iris é tia da Camila e o Dr. César fica surpreso, em seguida sai do quarto. Iris vai atrás dele, mas antes diz para Marcela que quer voltar para conversar com ela. A cena vai para Iris dizendo que veio doar sangue e que quer salvar a Camila e fala que fez muita besteira, mas está disposta a mudar. O Dr. César diz que não queria dizer isso, mas as chances dela serem compatíveis são quase nulas e explica que para irmãos do mesmo pai e mãe as chances são de 30%. E conforme o parentesco vai se diluindo, as chances vão diminuindo. Iris diz que queria fazer isso há muito tempo, mas resistia. E quando decidiu fazer, não vai valer em nada? O Dr. César fala que não pode ser compatível com Camila, mas pode ser compatível com outra pessoa. Então, Iris sai chorando. Na cena seguinte, Camila fica feliz de ser uma menina e Helena diz que não aguentou guardar segredo e que ficou triste com o que Camila disse. Depois fala que cada filho é único e insubstituível. Em seguida diz que já escolheu o nome, Vitória, e abraça Camila. Na cena seguinte, Iris reclama das chances que tem e diz que fez isso mais para poder limpar a barra dela com Pedro e Helena. Nesse momento, Severino chega e diz que o doutor e a doutora estão ali examinando o vilão e pediram para chamá-la. Iris sai correndo e escuta Alex e Cíntia conversarem sobre o vilão. Em seguida, Alex diz que eles têm esperança que o vilão vai melhorar, mas diz que pode levar uns 6 meses para definirem o caso deles. E tudo vai depender dos exames que vão fazer. E diz para Iris ficar do lado dele. Iris senta ao lado de vilão e Cíntia sai conversando com Alex. Na cena seguinte, Ana conta como está sendo a vida de casada e todos comentam que ela falava tanto de livros em que os personagens eram casados e não moravam juntos. Mas Ana continua dizendo que assim que eles economizarem, vão até conseguir viajar por 15 dias. Nesse momento, Pascoal chega. A cena já vai para Miguel e Pascoal falando de como eles não se abrem com ninguém. E Miguel diz que só tem ele, Pascoal, para conversar. E fala que está passando por um momento muito delicado e que não sabe o que fazer. Pascoal diz que ficou chocado quando soube de tudo, do primo da Helena, do bebê, mas aconselha Miguel a seguir o coração dele e diz que
Problemas do amor só se resolve com o coração e todo o resto se resolve com a cabeça. Miguel se emociona e fica com os olhos cheios d'água. E a cena vai para Miguel olhando o anel que comprou para Helena. Na cena seguinte, Raquel pede para eles ficarem na entrada de casa e Tide fala que tem o namoradinho dela lá. Ivete deixa eles irem e Viriato pergunta quem é esse namoradinho aí. E Ivete fala que é o vizinho. Então Márcia pergunta pro Laerte. E Antônia diz que o romance dele e a mulher voltou. E eles largam o Tide para eles olharem. Então Viriato diz que ele tá certo. Faturou Antônia e depois a chutou. Então todos batem em Viriato dizendo que ele não pode falar essas coisas. Na cena seguinte, Clara conta que o cliente a chamou para viajar com ele e todos falam que isso é estranho, mas Clara diz que ela só vai acompanhá-lo em nome da agência e que ele não quer faturá-la. E Edu troca de assunto e diz que ela deveria mesmo fazer a faculdade de turismo, mas Helena fala que eles deram a opinião deles, mas é ela quem decide. No quarto, Helena diz que Clara está caindo na conversa desse cara e diz que Fred tem que se decidir. E se ele ainda ama Clara, não pode deixá-la fazer o que ela quiser. Ou então, eles se separam e cada um segue sua vida. Na outra cena, Orlando pergunta onde o filho de Capitu está. Capitu diz que se deu saudade dos pais e ela o levou lá de volta para eles verem. Então Orlando diz que nem sabe se ele é mesmo filho dela e conta que conheceu uma outra prostituta que dizia que tinha um filho, mas que quando foi para outros países deixou as crianças ali. Capitu fica revoltado e pega a faca e vai para cima de Orlando, mandando ele calar a boca. Orlando diz que não tem medo, empurra Capitu e continua dizendo que tem mães que vendem até o filho. Capitu enfia a faca na mão de Orlando. Orlando bate em Capitu e diz que está arrependido de ter atirado da rua e que ela vai acabar debaixo da ponte. Na cena final, Pedro olha os músicos cantando e vai para casa. Quando ele entra no quarto, Iris está sentada na cama dele. Então ele pergunta o que ela está fazendo ali. Iris diz que queria conversar com ele. Se o esperasse em outro lugar, ele a enxotaria. Pedro fala que é isso que ele vai fazer agora, mas Iris pega o chicote e manda ele bater nela e diz que pode marcá-la por fora porque já está marcada por dentro. Depois diz que o ama e que tudo o que fez foi por amor a ele. E Pedro pergunta e o que ela fez com Camila? E Iris diz que foi por amor a Helena e diz que Camila traiu Helena e continua dizendo que nunca amou ninguém como ama, nem o pai dela ela amava assim. Mas Pedro diz que as coisas que ela fez, nenhuma mulher com o dobro da idade dela faria. Em seguida, manda Iris sair do quarto dele e abre a porta para ela sair. Iris fica chorando sozinha. Na cena seguinte, Simone pede para Capitu abrir a porta para ela. Em seguida, ela diz que se tivesse outro lugar para morar, sairia dali, porque todo dia tem grito, facada, bofeteada e daqui a pouco vai ter até uma morte ali. Capitu diz que não vai demorar muito para isso acontecer não. E Simone diz que ela tem que aguentar isso, então vai ter que voltar para a rua para fazer programa. Na cena seguinte, Ivete fala ao telefone e diz que Helena vai ter uma menina. Todos ficam felizes e mandam um beijo para Helena. Então, Helena conta que Camila falou sobre Deus mandar uma menina para substituí-la, mas que depois que soube que é uma menina, ficou super feliz e que o nome vai ser Vitória. Na cena seguinte, Camila conta que sonhou que Marcela morria, mas o sonho misturava e às vezes era ela morrendo. Em seguida diz que elas duas estão condenadas a morrer e que às vezes ela quer morrer logo para acabar com esse sofrimento dela mesma e de todos. Mas Edu pergunta por que Camila saiu assim do hospital e diz que ela sempre foi para cima, ela que os ensinou a ter esperança e continua dizendo que eles não estão sofrendo por ela, mas sim com ela e lutando, porque sabem que vão achar um doador compatível, ou o bebê da Helena, e ela, Camila, vai ser completamente curada.
e assim o transplante vai funcionar e vai ficar tudo bem. Camila se emociona com as palavras de Edu e o abraça. Na cena seguinte, Pedro pergunta se ela não vai deixá-lo dormir. Iris chora e diz que foi doar sangue para ver se pode ser compatível com Camila e que foi até o hospital para falar com ela, que queria pedir desculpa por tudo que fez a ela e explica os motivos dela. Mas diz que Camila não estava lá e que depois ela foi conversar com o médico e ele disse que ela não tem chances de ser compatível com Camila. Pedro fala que isso é um alívio. Iris grita e pergunta se ele prefere que ela morra. Mas Pedro fala que Deus sabe o que faz e talvez ele não queira que ela, Iris, se aproxime de Camila. E quem vai salvar Camila é o filho que ele e Helena vão ter. Iris diz que queria muito poder ajudar e só queria pedir perdão, mas Pedro diz que ela não merece perdão. E Iris sai chorando. Então Pedro fecha a porta. Na cena seguinte, Camila chega no hospital e o Dr. César diz que ontem a tia dela foi ali e que ficou arrasada em saber que quase não tem chance de ser compatível. Camila pergunta se ele tem certeza que é a irmã da mãe dela que foi ali e diz que ela o detesta. Mas Dr. César diz que ela estava conversando com Marcela. Camila entra no quarto de Marcela e beija a cabeça dela. Então Marcela está para baixo e diz que vai morrer. E Camila diz que estava assim ontem. E Edu deu uma lição de moral nela, que deu até vergonha para ela. E logo de manhã chegou esse livro de presente. Diz que leu e que trouxe para ela ler também. Marcela pergunta que livro é esse. E Camila diz que cada pessoa tem um anjo. E ela encontrou o anjo da cura. Depois Marcela fala que o pai dela ia chegar de viagem, mas teve que adiar e que não quer morrer e não quer que ele demore para chegar. A cena vai para Camila contando que Iris foi ao hospital e Helena pergunta o que ela foi fazer dessa vez. Na cena seguinte, Martinha reclama de ter que lavar as roupas de Iris e diz que ela está lá na cocheira com o vilão. Socorro diz que ela nem dormiu na cama essa noite. Nesse momento, Severino manda Martinha ir logo porque ele precisa trabalhar. Na outra cena, Pedro diz que Iris chorou e disse que foi doar sangue e que está arrependida e que ele não acredita nela e não acredita que ela possa ser uma pessoa boa. Ela é como um escorpião que pica mesmo sem querer. Helena diz que ela tem o direito de se arrepender. E depois fica distraída e diz que tem uma notícia para ele. E diz que ele vai ser pai de uma menina e que já escolheu o nome e tem certeza que ele vai adorar. É Vitória. Pedro fica super feliz. Helena desliga e Ivete entra na sala falando de Laerte. Ela nota que Helena está distraída e pergunta o que houve. Na cena seguinte, Socorro pergunta onde Iris passou a noite. Iris diz que foi atrás dos pais pelo Aras, mas não os encontrou. Depois fala com o vilão que ele e ela estão condenados e podem ir para o sacrifício juntos. Na outra cena, Clara chega se explicando, dizendo que estava sozinha com a filha e acabou se atrasando. Mas a gerente diz que não está cobrando nada dela e diz que chegaram flores para ela. Clara pergunta de quem é. E depois pergunta se ele está com essas intenções. A gerente diz que foi dele mesmo e que ele já reservou 2 passagens para Paris por 15 dias com carro de luxos para eles andarem lá. E depois aconselha Clara a ir fundo e diz que esse cara pode ser a salvação dela. Na cena seguinte, Cíntia estranha a quantidade de gatos em um dia. A funcionária traz mais um gato e sai, mas antes diz que está chegando outro gato. Romeu entra e diz que estava no paraíso e lá ele pode até andar pelado. Todos acham isso maravilhoso. Na outra cena, Ana diz que não quer ter filho nem tão cedo e depois diz que o casamento já foi um passo muito grande para ela. Cissa diz que não pensa em casar, muito menos ter filho, mas que o Alex parece ser daqueles que gostam de ter um lar completo, hein? E Ana diz que sim, mas que eles têm que aproveitar esse tempo só os dois. Os amigos de Cissa chegam e dizem que estão trabalhando em um serviço voluntário
Eles conversam sobre isso e Alma chega reclamando do calor e pergunta onde Miguel está. Ana diz que ele está no escritório e chama a Alma para subir. No escritório, Miguel termina a ligação e Alma diz que veio só dar um abraço nele. Miguel pergunta como Danilo está se saindo de pai de gêmeos e Alma diz que ele é irresponsável e ela que vai ter que cuidar deles até ficarem maiores. Miguel diz que isso vai fazer muito bem para ela, que criança traz alegria. Na cena seguinte, Capitu entra no carro e Maurinho abre a porta e diz que se ela não aliviar a barra dele, ele vai dar um sumiço nesse carro e o seguro paga para ela. Capitu diz que isso é crime e ela não tem seguro, mas Maurinho diz que ela está vivendo a vida boa e deixando o pai do filho dela na marginalidade. Nesse momento, Orlando chega e Maurinho sai, dando banana para ele. Orlando pergunta aonde Capitu vai e diz para ela ir com o motorista. Mas Capitu diz que vai com o carro dela, buscar o filho dela e vai dormir na casa dos pais dela. E sai quase atropelando Orlando. Na cena seguinte, Alma diz que Danilo a traiu e a empregada engravidou de gêmeos, depois morreu no parto. Tem também Helena, que ficou com o primo e escondeu a filha dele por anos. Depois engravidou de propósito para salvar a filha e diz que não sabe mais o que pode surpreendê-la. Miguel diz que sempre tem algo que nos surpreende. Então Alma pergunta como Miguel e Helena ficaram depois disso tudo. E Miguel diz que não ficaram. Nesse momento, Estela chega e diz que está muito calor e vai acabar chovendo muito. Na cena seguinte, Iris está triste e Cíntia chega dizendo que vai chover e manda Severino recolher os cavalos mais cedo hoje. Pedro chega e diz que tem uma notícia para eles. Ele vai ser pai de uma menina e já tem até nome, Vitória. Martinha diz que tomara que seja uma vitória mesmo e cure Camila. E Severino diz que eles precisam comemorar. Iris escuta de longe e sai. Na outra cena, Alma diz que não vê a hora de poder levá-los para casa e que deu uma arrumadinha no quarto que era de Edu. Estela diz que imagina o que ela fez lá. Danilo chega e Alma diz para elas irem porque o papai chegou. Estela fala que Alma não precisa tratá-lo assim e sai com Alma. Na cena seguinte, Zilda diz que está chovendo muito. Clara chega e diz que falou com Juliana, gerente dela, e que vai viajar mesmo. Depois pergunta se eles podem ficar com Nina. Helena diz para Clara ir fazer a vida dela, que eles cuidam de Nina. Nesse momento, Fred chega todo molhado e Helena manda ele ir se secar. Na cena seguinte, Capitu diz para Emma ir para a cama descansar, mas Emma diz que não precisa de descanso, só quer saber onde o Capitu está morando, aqui com eles ou lá com Orlando. Pascoal diz que não é hora dessa conversa. Na outra cena, Pedro chega no quarto e lembra de Helena contando que ele vai ser pai de menina. Na cena seguinte, Severina acorda com uma goteira na cama dele e a cena vai para Socorro acordando com a trovoada. E vendo que Iris não está na cama, ela se levanta com medo e vai até a sala procurar Iris. Depois bate na porta de Pedro e diz que Iris sumiu e não sabe onde ela foi. A cena vai para Iris cavalgando na chuva e escuta alguém a chamando. Depois Iris olha e vê a mãe e o pai e grita: "Mãe!" E assim terminou o capítulo 142 de Laços de Família. Galera, mais uma vez eu vou pedir a vocês que se inscrevam aqui no canal, galera. Não saia desse vídeo sem se inscrever no canal, não. É muito importante também que você ative o sininho de notificações, porque só assim, toda vez que eu colocar um vídeo, o YouTube vai notificar você. Deixa seu like, porque o seu like ajuda o YouTube a entender que o vídeo é bom e ele recomenda para outras pessoas assistirem também. E claro, deixa aqui o seu comentário. Comenta aí o que vocês estão achando dessa parte final da novela, qual o personagem favorito de vocês e o que vocês mais detestam. E comenta também de onde você assiste a novela. Muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.